da Cego Web TV. No programa de hoje, você militar e associado pode tirar algumas dúvidas sobre a diferença da previdência do militar e do civil. Você vai acompanhar essa notícia com o professor Bruno Martins, especialista em previdência do servidor. Vamos acompanhar? Olá meu amigo, olá minha amiga, estamos aqui hoje para falar sobre a diferença entre a previdência dos militares e a previdência dos civis. Veja só, na previdência dos militares, as regras são aquelas que estiverem estabelecidas em lei. E por que isso? Porque a Constituição Federal, lá no seu artigo 142, estabelece que os critérios para a transferência para a reserva remunerada ou para a reforma, ou seja, a transferência para a inatividade, estarão previstas no Estatuto. Enquanto que, para os civis, o artigo 40 da Constituição prevê todas as regras de aposentadoria em todas as suas naturezas. Mesma coisa acontece com relação aos pensionistas, tá? Por quê? Porque o artigo 42 da Constituição Federal também diz que aos pensionistas do militar cabe aquilo que estiver elencado no respectivo estatuto, na lei específica. Isso é um objeto de grande controvérsia. Por quê? Porque alguns defendem que o militar tem um regime próprio de previdência com uma unidade gestora própria. Já outros dizem que não. Nós preferimos dizer que, seja um regime separado, seja um regime único, é necessário que se tenha o entendimento de que, se estamos falando de previdência, precisamos tomar cuidado com princípios. Não podemos pensar que a lei poderá conceder todo e qualquer benefício de forma irrestrita. Queremos falar de previdência? Então queremos ou devemos entender que é necessário que haja o custeio também por parte de quem? Do seu maior interessado, o segurado. Dentre essas muitas controvérsias, existe hoje a controvérsia sobre a contribuição previdenciária, jurisprudência que diz que incide, jurisprudência que diz que não incide. Esse tema é objeto de repercussão geral onde? Lá no Supremo Tribunal Federal. Uma coisa que nós podemos dizer para os senhores praticamente que com certeza a previdência complementar que está autorizada pelo artigo 40 para os servidores civis não tem aplicabilidade para os militares. Os militares não estarão enganjados nessa previdência complementar. Bruno, e por que você fala que quase como com certeza, se há essa controvérsia entre civis e militares? Porque a própria União, quando editou a Lei 12.618, assim entendeu e não impôs a filiação obrigatória, a filiação ou possibilitou, melhor dizendo, a filiação dos militares à previdência complementar. Então, senhores, as diferenças são muitas, mas o que é importante, e isso também está lá no artigo 42, está claro lá que o tempo de contribuição do militar enquanto civil também pode ser usado para efeitos de transferência para a inatividade. As diferenças, como eu vinha dizendo, são grandes, mas o que importa é que tenhamos o seguinte pensamento: se estamos falando de previdência, por mais que a Constituição nos autorize escrever na lei aquilo que entendermos pertinente, é preciso que tenhamos a consciência de que precisamos de um regime equilibrado, e o regime equilibrado se faz com contribuição tanto patronal quanto do empregado, e se faz principalmente com a preocupação e o acompanhamento por parte dos segurados. Um abraço e até o nosso próximo encontro.